Boa. Por onde eu inicio e quem pode fazer isso? Pode fazer o Messias Filho, psicanalista, pode fazer o Isaac, pode fazer o engenheiro, pode fazer um estudante de serviço social, um agricultor, um vendedor, um comerciante, todo aquele profissional que queiram se atentar à escuta. A escuta não é um privilégio só dos psicanalistas e dos psicólogos. A sociedade necessita dessa escuta. E a partir do momento que tem grupos da sociedade civil que estão atentos à escuta, de escutar uma comunidade, de escutar um determinado trecho de moradores, uma determinada creche, de entender a realidade deles, como se dá os laços entre eles, qual a identidade daquele pessoal. Então, assim, a partir do momento que tem esses profissionais, tem, né, da sociedade civil, que estão dispostos a ouvir, aí é a hora de colher informações, de não chegar com um crachazinho como um agente do Estado e querer obter informação, porque vai ter portas fechadas. Mas chegar como humano, tomar um cafezinho, levar um bolo para o seu Joãozinho, e vou sentar lá e vou saber da vida dele. 2, 3 vezes na semana eu vou ter meus encontros com pessoas. Vou sentar em uma marmita, ou seja lá com o que for, e vou sentar no meio dos moradores de rua e sentar no papelão com eles, entender a realidade deles. Se tiver de comer com a mão, eu como com a mão. Porque é uma escuta, a gente não está falando de aparência. Pelo contrário, a gente quer saber o que está por trás dessas aparências. O que levou aquele senhor a hoje morar debaixo da ponte. O que faz com que aquela criança continue permanecendo na rua pedindo. O que faz daquele jovem, uma cidade que nem a minha, Arapiraca, que infelizmente o índice aqui de suicídio é uma coisa alarmante. O que faz esses jovens fazer o que fazem? Então, assim, é essa escuta que a gente tem que tentar, a partir dessas informações, tentar fazer políticas públicas, levar para nossos governantes essa demanda, esse pulsar, que é diferente de um qualquer, ou de alguém com interesse político, querer mapear uma cidade. A ideia não é essa. A ideia é escutar, saber as necessidades de cada um realmente na íntegra. Então, a escuta territorial, ela tem esse papel de você, não só um, mas todos, escutarem determinados campos e ver como é que a nossa sociedade se comporta, como é a nossa cidade, em qual ponto ela grita mais, em qual ponto ela fica mais feliz, onde é que estão nossas crianças reunidas e qual é a subjetividade delas. Então, tem toda essa questão. Agora, respondendo o nosso amigo Edgar, né? O Edgar, ele perguntou, só me lembra aí, Edgar. Mas como a gente quer, como que eu vou escutar as outras pessoas se ninguém também me escuta? A gente vive num país hoje meio que doente também. Como uma pessoa doente, ela vai perguntar para o outro se ela não está bem também? Tinha que ter alguém cuidar de mim para mim poder cuidar de alguém? Não tem que ter esse processo, senão não vai. Como que eu vou ouvir o outro se eu não estou bem? Em psicanálise, né, as pessoas têm muito essa questão do ajuda, né? O psicanalista pode me ajudar, o psicanalista pode me ajudar. E assim, quando a gente se põe no lugar de ajuda, então a gente já se coloca num ar de superioridade. A pessoa que vem já vem querendo uma ajuda, então já se sente inferior porque está pedindo uma ajuda. Então, assim, em psicanálise a gente tem que se ajudar uns aos outros, a gente tem que ver. E que a nossa sociedade realmente ela está doente, e muito dessa falta de escuta, dessa sociedade de surdos e mudos, é justamente de acordo com a nossa construção. A primeira pergunta lá que foi feita hoje no chat, justamente a questão territorial. Uhum. Desde criança nós somos ensinados a falar. Aluno bom é aquele aluno que fala, aquele aluno que sabe socializar, que sabe conversar, que tira notas boas. Aquele aluno que era mais quietinho, calado na dele, era chamado de nerd. Então, assim, você não vê curso de escutatório, ninguém lhe ensina a escutar, mas as pessoas ensinam você a falar bem em público. Você compra um livrozinho, você aprende todos os passos, rápido. Então, assim, a gente vive numa sociedade que o marketing prevalece, mas falta o marketing humano. E esse não existe, de escutar o outro, saber qual é a sua demanda e fazer algo de acordo com que para a necessidade dele. Ou não, mas pelo menos eu tenho ciência do que é. Mas a partir do momento que a gente vive numa sociedade que só se fala,
E aquele que vive da aparência é o melhor, porque as pessoas vivem sempre de uma aceitação, as pessoas querem ser aceitadas pelos outros. Profissional bom, eu tenho que mostrar para os outros que eu tenho a minha aparência de um bom profissional. Eu tenho que ter um carro do ano para mostrar que eu sou aquela pessoa. Eu tenho que ter uma postura de pai de família para que todos me vejam como um pai de família. Então, assim, a gente está sempre precisando dessa validação do outro, desse olhar do outro, porque o olhar do outro também nos constitui, diz muito sobre quem nós somos. Então, a gente tem que aprender que não preciso ter um profissional para me ensinar a escutar. Eu começo a escutar em casa. Quando a gente era criança, desde os 7 meses, a gente escuta o batimento cardíaco da nossa mãe. A gente nascendo e começando a escutar, a gente não falava, porque até na gênese humana, a gente tem que primeiro escutar para poder falar. Então, assim, a gente escutava sem problema nenhum, mas teve um momento que a gente começou a falar. E a gente aprendeu que a gente tinha que falar para poder sobreviver, para poder competir, porque o nosso ensino sempre foi para competir. Aluno que não tira nota 10, aluno que não tira nota determinada nota vai ser reprovado, e tem aqueles que são aprovados. Então, é sempre essa competição. Então, como eu posso escutar o outro se ao mesmo tempo ele está competindo comigo? Então, é esse espírito de competir que tem que, né, ser mais aplacado, para poder um escutar o outro e ver que eu não estou aqui competindo com você, nem com outros psicanalistas, nem com ninguém. Eu estou aqui para dar um esclarecimento. Estou aqui para ser grato pelo convite. Mas eu não estou aqui pelo outro. Eu estou aqui para passar informação para os outros. É possível conciliar a psicanálise com a fé religiosa? Boa pergunta, hein? Assim, de antemão, a gente tem que saber separar as coisas, né? Primeiro a gente vê, eu entendo, né, que a psicanálise, né, tem várias pessoas que estudam psicanálise, né, seja umbandista, católico, espírita, evangélico. Então, assim, são várias denominações, várias pessoas, vários que estudam psicanálise, que são psicanalistas, né, alguns trabalham na clínica, outros não, mas, assim, não impede de exercer a sua fé, né, porque dentro do centro analítico, ali, sim, é um lugar de análise. Então, assim, as minhas crenças, as minhas fé, as minhas prospecções, eu guardo para mim. Eu não tenho que levar para dentro do set. No set, eu sou um lugar de vazio. Eu estou na escuta.